Então, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos implementar os objetos de texto da interface e vamos aprender a aplicar o poder sem modificar aqui dentro da Game Developer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar novos objetos. Então, add an object. O objeto que a gente vai criar é do tipo texto. Ele não está ativado, tá? Ele é um automatismo. Então, quando a gente der um duplo clique, a gente vai vir aqui em Text Object Extension e vai clicar em Sim. Então, só para a gente poder conseguir enxergar esse objeto mais facilmente, a gente vai preceder todos com o nome getText. Então, vou criar aqui um getText inverter. Vou criar um novo objeto. Sempre colocando getText antes do nome do objeto. Todos do tipo texto. getText força. Esses getText vão ter uma fonte aqui. Então eu vou utilizar a fonte que a gente chama de Freckleface. Mas vocês podem utilizar uma fonte de sua preferência. Então coloquei aqui a fonte Freckleface. Então vou colocar o meu objeto com a cor preta e o tamanho da fonte eu vou colocar aqui 40. Eu vou criar uma nova camada justamente para a gente conseguir organizar tudo. Então vou colocar aqui uma camada chamada de getText. Porque afinal os getTexts vão ter que vir acima da interface. Então vou colocar aqui o getText, tá? Então vou colocar aqui em cima do meu objeto. E assim por diante, eu vou colocar no correr. Correr eu também posso modificar, colocar uma fonte de tamanho 40. A mesma Freckleface. Todas as vezes nós vamos ter que aplicar essa fonte, tá? Ok, sempre colocando o texto 00. Coloquei aqui o correr. E assim por diante. Para poder aplicar um poder a um personagem, nós vamos então modificar um pouquinho a lógica aqui. Nós vamos modificar as variáveis, colocando esse poder como -1, ou seja, ele é um poder inválido no início. Vamos criar 4 variáveis. Uma variável chamada de correr, que tem inicialmente o valor 0, ou o valor que o Game Designer queira colocar. Uma inverter, uma explodir e uma força. Essas variáveis vão ser justamente a quantidade de poderes disponíveis. E aí, a gente vai justamente colocar, por exemplo, o poder de inverter com 2 poderes. Ok? Então aqui, nós podemos modificar o valor de inverter com o valor de correr. Nós podemos modificar o valor do getText de inverter com o valor da variável. Então nós vamos colocar aqui um novo evento, na ação do TextObject. O texto, o objeto de texto de inverter é igual ao texto que está na variável de cena inverter. Então aqui ele já faz essa conversão aqui variável string inverter. Ok? Então se a gente executar aqui, ele já automaticamente coloca 2. Então a gente tem o valor 2 aqui. Ok? Então nós temos 2 poderes disponíveis.
Nós vamos implementar agora a lógica de transferência de poder da interface para o personagem. Nosso evento vai consistir, então, de testar se o nosso mouse está sobre o sprite do getText inverter. Então, a gente vai colocar aqui, ó, inverter, sem o preciso teste. No. Ok. Aí a gente vai adicionar um subevento, verificando se esse teste ele tem um mouse clicando em cima dele. Então, left button, ok. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, se ele está em cima e eu cliquei, então eu vou fazer o seguinte, ó, a variável, valor da variável poder vai ser igual a 0. Ok. E aí, ó, inverter, que é o poder que a gente está testando agora, é maior do que 0. Se ele for, então a gente vai aplicar o poder, ou seja, a gente vai pegar todas essas ações aqui, ó. Então, vou arrastar todas elas para cá em ordem, tá? E vamos decrementar o valor da variável inverter por último. Então, variável inverter é menos 1. Vamos testar então. Então, ó, cliquei a variável poder, apliquei, ela vale 1, apliquei, ela vale 0, ó, não consigo aplicar mais. Beleza? Então vejo vocês na nossa próxima videoaula.